O retorno de Steven Moffat para Doctor Who não poderia ter sido mais poético, mais bem feito, mais eletrizante, mais bem escrito. Afinal de contas, nós estamos falando sobre um dos melhores showrunners que já passaram pela história de Doctor Who. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse retorno do Steven Moffat e sobre como Boom pode ter sido o melhor episódio dessa era. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre o terceiro, ou na verdade, o quarto episódio, se você contar ali a contagem no Disney Plus, de Doctor Who, a nova era, beleza? Que eu vou chamar agora, oficial, pessoal, de Era Disney. Toda vez que eu falar Era Disney, saiba que é a nova era que começou ali com os especiais 60 anos e agora está rodando com o Chute-Gato. Por incrível que pareça, Steven Moffat retorna para escrever um episódio para a temporada inicial ali do retorno do Russell T. Davies. Ou seja, a gente tem aí par de showrunners juntos mais uma vez e o Steven Moffat vai, além de tudo, escrever um especial de Natal aí pro final dessa temporada. Mas eu tô me alongando demais, calma. Eu tenho que pedir ainda pra vocês se inscreverem no canal, eu esqueço sempre disso. Então vamos lá, pessoal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo para vocês poderem conferir todos os conteúdos que o Cofre Nerd tem para mostrar pra gente. Tem vídeo todos os dias, tá bom? Análise de Doctor Who tá saindo toda semana e também análise dos filmes, análise de série, além dos episódios do Papo de Sexta que saem todas as sextas-feiras, né? E não se esqueça que dia 16 de junho irá acontecer o grande evento ali do aniversário de 3 anos do canal. Então dia 16 de junho às 4 horas, não percam, tá muito especial, a gente vai preparar uma coisa muito bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre Boom agora, o episódio 3 ou 4, na verdade. Vamos considerar o episódio 4, já que o primeiro episódio é a igreja da Ruby. Esse é o retorno do Steven Moffat, ele sempre prometeu pra gente que ia ser algo diferente. Steven Moffat, ele gosta de escrever pra Doctor Who, se for pra trazer alguma coisa ainda não vista antes. E eu devo dizer pra vocês, pessoal, esse episódio, ele entrega o que ele promete e muito mais. Por quê? O Doutor e a Ruby, eles acabam chegando num planeta diferente, um planeta em guerra, mas que o Doutor sempre imaginou e sempre soube que era um planeta vazio. Essas pessoas estavam lá, porém esse planeta deveria estar vazio, teoricamente. E ele descobre que quem está em guerra, um dos lados ali, é aquela igreja de exército. E a gente também tinha visto isso no episódio ali, Flesh and Stone, que é o episódio duplo com os anjos, a Amy, né, e a River Song. E ali a gente vê que a River Song tá cumprindo a pena dela, fazendo ali um trabalho para aquela igreja. A gente vê vários padres ali também como soldados. Inclusive, o doutor relembra isso quando a Ruby estranha um pouco, tipo, desde quando a igreja tá no exército? E aí o doutor fala, isso sempre aconteceu. Afinal de contas, a gente tem aí um passado na história em que a igreja sempre mandou muito e sempre esteve muito atrelada às grandes autoridades ali, né, que comandam o exército. O doutor fala, ó, você tá vivendo uma coisinha ali que é um lapso temporal. É uma grande exceção à regra de que a igreja sempre esteve atrelada às grandes forças controladoras. Isso falando, eu também sou religioso, tá bom, gente? Então eu tenho essa consciência disso. Enfim, eles chegam nesse planeta e o doutor simplesmente pisa numa mina terrestre. Me fez lembrar muito Arrow, a ilha lá do Oliver Queen é cheia de mina terrestre. Porém, essa mina, ela era diferente. O doutor descobre que essa mina, ela usava, na verdade, de combustível, de explosivo, a própria pessoa que estava pisando nessa mina. E ele meio que se estabiliza ali. Então ele para todo o seu corpo e é o episódio inteiro daquele jeito. O episódio inteiro, ele fica acontecendo em torno daquela cratera onde o doutor não pode se mexer, onde o doutor tem que depender dos outros, de outras pessoas, dos olhos dos outros ainda, para poder resolver aquela situação e não explodir metade do planeta, porque ele, sendo um senhor do tempo, usado como combustível, ele iria explodir metade do planeta. E aí a gente tem 3 personagens muito importantes. A gente tem a Splice, que é a filha do John, que é um soldado que o doutor e a Ruby nem conseguem conhecer direito, porque eles já veem o cadáver dele, né? E também a gente vê a Mandy, que é amiga do John e toma conta da Splice. Então a Splice, ela chega e ela vê o pai dela meio que morto ali. E morto de uma forma tenebrosa, porque aí é que a gente entra na parte do episódio mais assustadora, que é a Villain Guard, que é a grande empresa armamentista bélica do universo, a maior de todas, que eles vendem suprimentos de guerra, armas, minas terrestres, bomba, ambulâncias, tudo para que a guerra possa acontecer contra os Casterians, que ninguém vê,
Ninguém sabe onde eles estão. Acham que tá na lama, eles acham que tá na névoa, mas nenhum anglicano de verdade viu um desses inimigos desde que eles chegaram há 6 meses naquele planeta, anunciando a sua chegada, de que eles estavam ali para trazer a paz. Quando o doutor chega e vê que essa bomba é da Vilengard, ele já associa com um algoritmo. Então, a gente já tem várias críticas do Moffat, e o homem é bom demais, né? Então ele traz ali uma crítica ao algoritmo, porque as ambulâncias que estão lá naquele lugar já matam o pai da Splice no começo do episódio, porque ele estava cego e ele demoraria 4 semanas para recuperar a sua visão. 4 semanas numa guerra, segundo o algoritmo, é muito tempo para ser perdido e muitos recursos que poderiam ser usados em outras coisas, segundo esse algoritmo. Então eles matam o pai da Splice. Ou seja, a vida, e o próprio doutor fala ali naquele episódio, é muito barata para Vilengard. É muito mais vantajoso para eles matarem esses soldados do que ficar desperdiçando ali dinheiro, recursos. Mas aí a gente vai ver o propósito disso lá pra frente, quando o doutor dá a grande descoberta, certo? Então o doutor ele tem que estar ali tentando resolver aquele pepino que tá na mão dele, sendo que, na verdade, quem tem que resolver é a própria Ruby. E, cara, a gente vê uma atuação do Chute-Gato excelente. O homem não pode deixar a pressão subir, porque isso também vai afetar a mina no pouquinho de tempo ali naquele gráfico ali que ele tem. Se ele se mexer, já era. Ela capta o movimento. A mina tá ali tentando decidir se aquilo que tá em cima dela é um alvo ou não. Ele não pode se preocupar demais com a Ruby, porque senão sua pressão aumenta também. Ele tem que ficar relaxado, manter a sua adrenalina intacta. E aí a gente vê um lado do doutor, do Chute-Gato, aqui é muito interessante. Quando ele tá nervoso, e a gente consegue ver a expressão desse nervosismo dele, diferente de algumas encarnações, ele começa a falar muito. Então ele começa a ficar muito hiperativo. Essa é uma das características desse doutor. Ele não consegue ficar parado. Ele sempre tá se movendo. E nesse momento, o Moffat faz isso. Ele tira o movimento do doutor. O doutor está parado sem poder fazer nada. Deve ter deixado ele maluco, porque não conseguir resolver as coisas com as próprias mãos é uma das vantagens do doutor. É do que ele gosta de fazer. Se alguém não vai fazer, ele vai. Só que ele tá dependendo dos outros. E de alguns que ele nem conhece. Porque quando a Mandy chega, acontece um conflito ali, elas rapidamente se entendem, a Mandy e a Ruby, porém a Ruby leva um tiro do companheiro da Mandy, que é apaixonado por ela. E a Ruby fica à beira da morte. Mais uma atuação do Chute-Gato perfeita, porque ele tem que fazer o doutor se desesperar, só que sem se mexer. Cara, é maravilhoso, aquelas lágrimas escorrendo, a expressão dele. Pra mim, o Chute-Gato é um dos melhores atores que já fizeram o doutor, de verdade, tá? No pouco que a gente ainda viu, ele entregou muita coisa, ele entregou uma atuação maravilhosa, o cara é muito bom. Foi uma das melhores escolhas que o Russell poderia ter feito. Eu já falei isso numa live e falo de novo. O casting de Doctor Who, desde os especiais, quando trouxe o Patrick Harris, etc., Maestro, né, também, tudo está impecável, pessoal. E aí o doutor revela a verdade para aqueles anglicanos. Eles estão lutando uma guerra contra eles mesmos. Na verdade, eles estão lutando uma guerra que não existe. É, na verdade, uma forma capitalista, uma forma lucrativa da Vilengard continuar vendendo armas. Não existem Castorians. Não existe um inimigo. Eles simplesmente estão lutando contra nada. Ah, Giovanni, da onde vem aqueles mortos? As ambulâncias faziam aquilo. As ambulâncias mantinham uma taxa de morte aceitável para que eles pensassem que os Castorians estavam vindo, que eles estavam matando as pessoas, e aí eles continuariam comprando arma, comprando arma. Era uma guerra infinita. Cara, é sensacional! O Moffat é sensacional, gente. Isso fala de alienação pura, porque a Vilengard usava da fé dos anglicanos para continuar comprando. Eles tinham fé nisso. Eles tinham fé de que eles estavam fazendo um trabalho importante, de que eles estavam servindo a Deus ali. A fé deles foi usado contra eles. E fala tanto sobre os dias de hoje, pessoal. Tanta gente está sendo usada, sua fé está sendo usada para manipulá-los. Eu acho isso uma covardia tão grande. É de uma covardia tão grande. O Moffat, ele coloca isso dentro do episódio. É a cereja do bolo quando a gente descobre tudo isso. O doutor, ele consegue resolver isso, na verdade, apenas usando uma coisa muito importante: amor. Por quê? A partir do momento em que o pai da Splice morreu, uma IA, uma inteligência artificial dele, com resquícios da memória dele, foi criada naquele casulo ali em que o corpo dele tá todo compactado, uma forma
horrível de morrer também. Ele usa desse sentimento remanescente da IA, que ainda tem um pouquinho de resquício do pai dela, pra poder proteger a filha dele, que é derrotando a Vilangard. Então a gente vê o capitalismo selvagem, destrutivo, essa IA, né, o pai da Splice, vai e consegue derrotar o algoritmo. O que faz da gente humano derrota aquilo que é a manipulação e o algoritmo das grandes companhias que só querem comercializar em cima da tragédia dos outros. Cara, isso é sensacional. Boom é muito bom, cara. Apesar de que eu ainda prefiro Wide Blue Yonder, é muito legal. Eu curti demais. Eu não gosto de fazer ranking aqui, mas tá em primeiro e segundo lugar aí, tá bom? E no final a gente vê que o doutor consegue se livrar, né? E na verdade não foi muito ele só incentivou algo a acontecer. Ele teve que deixar aquilo na mão dos outros, de uma IA, além de tudo, né? E o próprio doutor, ele aprende muito nesse episódio, quando ele percebe que a fé da Splice é algo muito bom, porque vai evitar ela de sofrer e vai ajudar ela a lidar contra o luto de ter perdido seu pai. E aí o doutor percebe que ele também precisa de um pouco de fé. Não precisa ser uma fé religiosa, mas uma fé no universo, uma fé na bondade, uma fé naquilo que ele sempre acreditou. Tem críticas muito boas, tem um roteiro muito bom, muito bom. Esse é mais um episódio com selo de aprovação aí do Steven Moffat, gente. E eu quero muito que ele venha escrever mais episódios, porque eu acho que esses episódios solos são os melhores. Ele não tem muita conexão com todo o arco da temporada, mas ele funciona muito bem isoladamente. E é, assim, uma das obras de arte de Doctor Who, com certeza, dessa primeira leva aí, dessa nova era. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!